Esse aqui é o hino do Rio Grande do Sul, a gente vai dar play aqui, a gente quer que tu cante ele, só isso. Todo mundo sabe cantar aqui no Rio Grande do Sul, tá? Essa parte eu não me lembro. E agora me perdi. Essa parte... Eu não me lembro dessa parte do hino mesmo. Teve uma parte aqui, o senhor meio que se atrapalhou. Isso aí, eu não conhecia isso. Mano, conhecia mesmo essa parte aí, cara. Pois essa parte foi retirada do hino, cara, por uma lei em 1966, tu sabia? Por que foi tirando? Eu queria saber mesmo por que é que tiraram isso aqui do hino. Como todo bom gaúcho, eu achava que sabia de cor o hino inteiro do Rio Grande do Sul. Mas em 1966, começo da ditadura militar, uma estrofe com 4 versos foi retirada do hino do Rio Grande do Sul. Determinação de uma lei aprovada aqui, na Assembleia Legislativa. Tá, Potter, mas por que os deputados fizeram isso? Foi uma censura do regime? Um capricho estético? Qual é a razão pra gente não cantar o hino original completo? Um belo dia fui olhar um caderno, uma publicação, e não achei a estrofe. Era uma estrofe que eu achava linda. Estranhei e fui ver por que não existia mais a estrofe. Não estava, se tinham errado e tal. E aí não, ela foi retirada por um projeto de lei lá, depois do golpe de 64. Eu tive muita curiosidade de saber o que eles não queriam que a população soubesse, né? O que eles não queriam que o povo ficasse ouvindo. Eles a ditadura. Eles os que estavam governando naquela época. A retirada foi uma tentativa da ditadura, né, de retirar aquilo ali, que isso deveria criar alguns constrangimentos, né, para os generais, para os mesmos civis envolvidos no golpe de 64. E de onde que veio a informação de que foram os militares que orientaram essa supressão da estrofe? Então, foi nessa época, foi assinado pelos deputados, a gente sabe, né, que naquela época quem governavam eram os militares, então logo, né, não precisa ser muito, né, ter muito conhecimento de história para entender que sim, eu entendo que foram os militares que fizeram pressão que isso fosse assinado. É uma interpretação. É uma sobre o que interpretação, ocorreu. posso estar errado. Getúlio Marco Antônio tinha apresentado um projeto, sendo um deputado da Arena, né, e por aí começamos a deduzir. Nessa época, o Getúlio Marco Antônio procurou fazer uma regulamentação dos símbolos do Rio Grande do Sul. Mas, no primeiro momento, o hino não estava na história. O deputado Getúlio Marco Antônio apresentou em 1961 um projeto para regulamentar a bandeira e o brasão de armas do Estado. Marco Antônio era do Partido Liberal, que mais tarde apoiaria o golpe militar e a fundação da Arena, o partido de sustentação do regime. Seu projeto só virou lei em 1966, já durante a ditadura, e a versão final do texto retirava do hino uma das 3 estrofes originais. Nesse hino tinha uma estrofe que chamou muita atenção. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos, mostremos valor, constância. O que quer dizer essa estrofe suprimida? Atenas era considerado a pátria da sabedoria, do conhecimento, da democracia. E os romanos, a virtude, a coragem. Não é? Alguns críticos musicais dizem que suprimiram por causa da palavra tiranos. Então fazia sentido para uma população de educação clássica. Para nós, não faz sentido. Até porque falar em glória para os gregos hoje é brabo, né, professor? É brabo nos comparar aos gregos. Não dá. Como é que se muda o hino do Estado sem nenhuma... Quer dizer, isso também seria o caso de investigar, né? Houve algum debate? A gente está no Memorial do Legislativo Gaúcho e agora a gente vai ter acesso a todos os documentos que foram anexados ao projeto de lei que gerou essa supressão da segunda estrofe do hino do Rio Grande do Sul. Olha isso aqui, cara. Esse não escrito exatamente na parte que a gente perde um pedaço do Rio Grandense. Olha só, esse projeto de lei ele foi arquivado, ele é de 61, foi arquivado. Depois ele foi desarquivado e em 1964 ele volta para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí o relator, o deputado Aldo Fagundes, escreve o seguinte, ó. Ele propõe que seja incluído o hino do Rio Grande do Sul como um dos símbolos. Junto com o brasão e a bandeira. Junto com o brasão e a bandeira. E olha o que ele diz aqui, ó. Existem 2 letras para o hino,
Mas o mais conhecido é esse do Francisco Pinto da Foltora. Que é o que a gente conhece. Que é o Chiquinho da Vovó. Que é o Chiquinho da Vovó. Sendo a mais conhecida e a que é mais cantada hoje, porém de modo abreviado. A primeira e a últimas estrofes do poema original com estribilho. Então é aqui que uma estrofe do hino começa a ser suprimida. E quem é o cara que fez isso, então? O relator era esse cara que era o Aldo Fagundes. Em 1964, quando sugeriu que uma estrofe do hino fosse suprimida, Aldo Fagundes era deputado do PTB. O PTB era o mesmo partido de João Goulart, presidente do Brasil recém-deposto pelos militares no golpe daquele ano. Aldo Fagundes, portanto, fazia oposição à ditadura. Hoje ele tem 84 anos e vive em Brasília. Alô, doutor Aldo Fagundes? Pois não, Paulo. Prazer em cumprimentá-lo. O senhor lembra como surgiu a ideia de suprimir a segunda estrofe do hino do Rio Grande do Sul? Realmente, a ideia é que era muito extenso o hino com essas estrofes. O senhor lembra de ter conversado sobre isso com o Aldo Fagundes, que era o relator desse... Lembro que nós tínhamos conversado, lembro bem. Essa estrofe foi o entendimento geral. Ela não tinha nada com o resto do hino e não tinha nada para nós. Tem que falar de nós. Vamos falar em Atenas, vamos falar em... Houve alguma influência do regime militar na supressão da segunda estrofe do hino? Não tem nada a ver. O hino tem outra origem e outro propósito. Não teve absolutamente nada disso. Também não podemos culpar todos os militares e nem dar valor aos militares, porque esse é um projeto importante que foi votado. Tem muita gente que diz que foram os militares que suprimiram essa estrofe. Não, nada a ver. Eles iriam suprimir aquela outra do povo escravo, não? Essa última estrofe aqui. Pois não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa estrofe seria muito mais agressiva aos militares do que claro entre nós que é. e a Viva Atena. As pesquisas que a gente está fazendo, elas mostram algumas contradições, assim. É que dentro de uma comissão, dentro da casa, na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado justamente do PTB, que se chamava Aldo Fagundes, teria sugerido que o hino fosse a primeira só e a última estrofe. E o Aldo Fagundes era do PTB, entende? Que era um partido do João Goulart, então era um partido que não era ligado à ditadura, pelo contrário, né? Era um alvo da ditadura. O que tu acha dessa informação? Eu gosto de pensar que a obra do artista deve ser preservada. As razões em si, né, tudo é investigação, tudo é história. Né? Cada geração muda, adapta a tradição. A tradição não é imutável. Como não correspondia ao espírito de uma época, né, então suprimiram. Entendi. E como não está correspondendo ao espírito da nossa época, eu sugiro suprimir. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que façanhas? Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos. Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Mostremos valor, constância nessa ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo